Dimensional Sovereign capítulo 92 e 93. Vontade da luta. Seus pontos de vida aumentaram em 2000. Sua mana aumentou em 2000 pontos. Isso foi finalmente um sucesso. Surpreendentemente. Desta vez a mana e os pontos de vida dele aumentaram em 2000 pontos cada. No entanto, isso não era tudo. Você despertou a vontade da luta. Quando a vontade da luta estiver ativa, o poder do caos deixará suas habilidades mais fortes. Uma habilidade com poder do caos irá ignorar a defesa e causar dano ao adversário. Nossa! Lucan ficou surpreso. A vontade da luta era uma habilidade que ignorava a defesa do adversário. Isto significa que, se a defesa pudesse ser exibida em números, a defesa de seu oponente seria 0 naquele momento. Nesse estado, ele seria capaz de infligir danos enormes se ele desencadeasse uma habilidade poderosa como a Fenda Celestial. Que preciosidade! Para ele desbloquear aquela habilidade foram necessárias 24.000 essências. Porém, valeu cada essência. Isto não se aplica quando o oponente bloquear ou quando a habilidade errar o alvo. 1000 pontos de poder do caos serão consumidos cada vez que a habilidade foi utilizada. A habilidade só faria efeito quando o adversário fosse atingido. Ainda, se o inimigo desviasse ou bloqueasse o ataque, a habilidade seria desperdiçada. Além disso, 1000 pontos de poder do caos eram gastos a cada vez. E, por isso, Lucan não poderia abusar dela. Poder do caos necessário para aprimorar para o estágio 5. 3.000 de 32.000. Ele usou as essências restantes para preencher 3.000 pontos de poder do caos. Embora ele tivesse que guardar poder para fortalecer as asas, aquela quantidade de poder do caos lhe permitiria usar a vontade da luta 3 vezes. Se por um acaso ele encontrasse um adversário formidável. Aliás, é apenas o início do necessário para o estágio 5. Era necessário 32.000 de poder do caos. Por isso ele precisava de mais de 2.000 pedras lunares. O que aconteceria se ele conseguisse tudo aquilo e falhasse? Mais de 2.000 pedras lunares iriam para o brejo em um instante. Então, ele iria descobrir exatamente o que significava entrar em choque. No entanto, Lucan ficou determinado a fortalecer suas asas logo que viu a sua janela de status. Nível 47, ex-0. 0%. Guerra intermediário. Pontos de vida. 6.110 de 6.110. Mana. 5.780 de 5.780. As asas aumentaram o poder de ataque dele e conferiam várias habilidades. Mas o aumento dos pontos de vida e de mana foram os mais impressionantes. Meus pontos de vida estão acima de 6.000. Se ele lutasse contra o Lord Hatia novamente, ele não precisaria se preocupar com a morte. Além disso, sua mana estava em um nível onde ele não tinha mais que se preocupar com o gasto de mana da Fenda Celestial e da Fenda Celestial Estoica. Isso tudo foi devido ao aprimoramento das asas. Aquele era apenas o estágio 4. E assim o estágio 5 ou 6 deveria exceder em muito a sua imaginação. Portanto, apesar de que seria difícil, ele tinha que tentar juntar pedras lunares em número suficiente para fortalecer as asas. Ele não devia pensar no fracasso. Se ele quisesse realmente isso, ele teria que deixar o resto de lado para buscar o aprimoramento. Depois de olhar sua janela de status, ele viu 2 baús no seu inventário. Verdade. Eu ainda tenho os baús. Baú de prata do Lord Hatian. Baú de ouro do Lord Hatian.
Ele não teve tempo de abrir eles após o Lord Ratian morrer. O que haverá dentro? Os momentos mais felizes dele em Vamon eram provavelmente quando seu nível subia. Claro. Ele estava mais feliz agora que o nível de suas asas estava subindo. Além disso, era semelhante à alegria que ele sentia quando as habilidades dos membros de sua família aumentavam. Agora era hora de desfrutar das recompensas. Primeiro vamos com o de prata. Luca deixou a sobremesa para mais tarde e abriu o baú de prata primeiro. Você obteve a armadura completa do Guardião. A armadura completa do Guardião. Classificação: Heroica. A armadura completa do Guardião aumenta significativamente a defesa física e aumenta ligeiramente a defesa mágica quando equipada. Área equipada: corpo inteiro. 20 espaços de inventário. Restrição do usuário: força 18. Agilidade 15. Era um equipamento de classificação heroica. No baú de prata veio um equipamento. Então, ele queria conhecimentos ou habilidades. Então ele se sentiu chateado por não ter conseguido um dos dois. Além disso, Luca não precisava daquele item porque ele já tinha a armadura completa do Lord Carissal. Eu vou equipar no meu clone. Se fosse possível. Ele queria conseguir equipamentos de classificação lendária para seu clone. No entanto, isso não seria fácil. Então ele decidiu dar aquela armadura de classificação heroica. Ao menos por enquanto. Ele imediatamente convocou o clone e equipou ele com a armadura completa do Guardião. Era uma armadura amarela reluzente. E o brilho fazia com que parecesse muito chamativa. Porém, ele ficou de bom humor depois de ver o efeito que o equipamento dava em seu clone. Lucan sorriu. Dispensado. O clone entrou em suas asas novamente. O próximo é o baú de ouro. Até ali. Os baús de ouro dos outros lords tinham trazido itens de classificação lendária. Sem exceções. Um coração ou chave de Aoki. Por favor. Me dê um destes dois. Luca respirou fundo e abriu o baú. Pergaminho brilhante. No entanto, desta vez, um pergaminho surgiu. Inesperadamente. Um pergaminho. Ele o abriu imediatamente e letras estranhas adentraram sua mente. Você adquiriu conhecimento avançado sobre Ratians. Era um pergaminho de conhecimento. O poder de luta contra Ratians aumentou em 30%. A probabilidade de adquirir itens dos Ratians aumentou em 15%. Ele não se aplicava apenas a um monstro específico, mas a todas as variedades de Ratians. Para sua surpresa, ele ganhou conhecimento avançado de uma espécie pela primeira vez. Aquele pergaminho brilhante veio de um baú de ouro. Por isso não seria um pergaminho de conhecimento comum. Você pode criar guerreiros alados Ratians no quartel. Guerreiro alado Ratian. Recursos: 300 nodes. Uma essência da terra. Uma essência do vento. Requisitos: carisma mais 4. Guerreiro alado Ratia. Eles eram os Ratias voadores que ele conheceu há poucos dias. Apesar de Lucan ter despachado eles facilmente, seu poder de combate era várias vezes maior do que o dos guerreiros Ratia. Acima de tudo, eles podiam voar. E assim seria possível assegurar a superioridade no ar. Só que isso não era tudo. Você pode criar Ratians Rangers no quartel. Você pode criar Ratias guerreiros com proficiência em espada larga no quartel. Ratian Ranger. Recursos: 240 nodes.
Uma essência da terra. Uma essência do vento. Requisitos. Carisma mais 4. Hatian guerreiro com proficiência em espada larga. Recursos. 280 nodes. Duas essências da terra. Requisitos. Carisma mais 4. Hatian Rangers e um tipo novo de guerreiros Hatian. Ele podia presumir facilmente o poder que eles teriam julgando pela quantidade de recursos necessários para criá-los. Senhor! Você por um acaso obteve conhecimento avançado sobre Hatians? Keiron entrou correndo no armazém onde Luca estava. Ele parecia muito animado. Isso aconteceu porque as informações sobre as tropas que poderiam ser criadas eram imediatamente enviadas para o conselheiro militar. Luca riu. Mas não estava feliz. Eu pensei que um item lendário viria no baú. Mas foi só conhecimento. Keiron sorriu. Conhecimentos avançados sobre uma espécie são mais difíceis de encontrar do que itens de classificação lendária. Só então é possível convocar tropas avançadas. E o poder de seus subordinados vai ser diversas vezes mais forte. Lucan concordou com a cabeça. Eu já vinha pensando em comprar alguns edifícios. Então isso vai ser bastante útil para criar as novas tropas. Mais cedo ou mais tarde. Vamos possuir um território várias vezes maior do que o atual. HU. Então eu vou poder construir alguns quartéis. Keiron tinha uma expressão séria. E vamos precisar de algumas essências do vento. Vou arrumar algumas em breve. Atualmente, Luca estava guardando apenas 2 tipos de essências. 1211 essências da terra. 509 essências da escuridão. A essência do vento tinha sido convertida em poder do caos. No futuro, seria melhor deixar algumas centenas de cada essência. Para se caso isso acontecesse de novo. Vou usar a essência da terra para evoluir os nossos guerreiros Hatian para esse tipo novo. Que usa espada larga. Isso é possível. Claro. Só os recursos adicionais serão consumidos. Havia nodes e essências suficientes. Então não havia nenhuma razão para hesitar. Depois de um tempo, Lucan visitou a sede do 439º Exército. Ele queria ver a comandante Xia antes de ir para o campo sanguinário. Claro. Ele não veio só para ver o rostinho bonito dela. O propósito dele era para deixar ela ciente que Luca ainda estava interessado nela. Claro. Era um interesse apenas como soberano. Xia estava no palácio. A avaliação periódica tinha encerrado há pouco. Então as expressões dos soberanos estavam completamente diferentes das da última vez. Entre eles, Havia sorria orgulhosamente para Luca. Bem-vindo. Comandante Luca. Olá. Você está se dando bem por aqui. Você parece estar de ótimo humor. Meu nível subiu. Parabéns. Corro. Obrigada. Depois que Luca virou um comandante, ela derrotou Ardiz e Zenith e se tornou a soberana total do 439º Exército. Isso só ocorreu devido à lacuna causada pela participação dela na missão como reforço junto de Luca. Portanto, seus olhos estavam cheios de confiança e gratidão para com ele. A maioria dos outros soberanos também via Lucan com bons olhos. Da última vez, Lucan trocou 3 ou 4 pedras lunares com cada um deles e aquilo ajudou um pouco em sua avaliação periódica. No entanto, Xia se assustou quando viu Luca. Eu não acredito nisso. Como ele se tornou tão forte em tão pouco tempo? A aura de poder emanada por Luca era inacreditável. Era tão formidável que não podia simplesmente ser devido a um aumento de nível.
Não há nenhuma dúvida sobre isso. Ele aprimorou suas asas. Exia levou os soberanos ao campo de batalha e voltou para falar com Luca. O que o traz aqui hoje? Se você veio aqui para falar sobre o que eu acho que você veio aqui para falar, pode dar meia volta e picar a mula. Luca sorriu. Eu vim só dar um oi rápido antes de ir para o campo sanguinário. Não é apenas por causa da minha proposta. Luca não negou que estava interessado em ter Exia em sua família. Naquele momento, o pequeno sorriso no rosto de Exia desapareceu. Você parece ter ficado bem forte nesse meio tempo. Sua aura mudou. É. Eu progredi um pouco. Mas ainda estou longe de estar forte de verdade. Me mostre suas asas. As asas. Luca abriu as asas do caos. Quando as asas se abriram, uma luz forte surgiu delas. No entanto, a luz assumia um tom negro. Em seguida um rosa bem diferente. E continuava mudando de forma caótica. O mesmo era verdade para o formato. Sua forma não era constante e ficava mudando. Ótimo. Em que estágio elas estão agora? Estágio 4. Exia ficou atônita. Já estão no estágio 4. Sem chance. Quantas vezes você teve que tentar? Eu falhei 2 vezes. A expressão de Exia congelou. Apenas 2 vezes. Então, na terceira você já conseguiu. Como assim já? Eu joguei 16.000 essências no lixo. Eu dei muito azar. No entanto, a expressão de Exia se distorceu ainda mais. Ela se deixou cair sentada no chão com uma expressão apática e tirou algo de seu bolso. Era um cigarro. Mas mais parecia um charuto. Luca ficou chocado por Exia de repente pegar um cigarro. Ele pensou que ela iria dar os parabéns para ele pelo fortalecimento das asas. Mas ela estava fumando. Ela tinha uma careta de desgosto no rosto e parecia um pouco deprimida. Luca perguntou a ela. Nossa! Eu ter aprimorado minhas asas te deixou tão na bad assim. Bah! Que ódio! O que você está fazendo aí parado? É exatamente isso que eu queria te perguntar. Exia soprou a fumaça para longe e olhou para Luca. Sim. Honestamente. Incomoda pra cacete. Eu não falhei só uma vez. Mas 2 vezes. Por que você está sofrendo tanto? Eu falhei mais de 20 vezes. Eu levei precisamente 24 tentativas para fortalecer as asas para o estágio 4. Luca pensou ter ouvido aquilo errado. Ela disse ter levado 24 tentativas para alcançar o estágio 4. Então isso significa que você falhou 23 vezes. Claro. Mas eu sou um caso raro. Normalmente, a maioria das pessoas obtém sucesso do estágio 3 para o 4 perto da 10ª tentativa. É muito raro alguém ser tão azarado quanto eu. E daí vem você dizendo que só levou 3 tentativas. Exia fez uma expressão de nojo extremo. Mas Luca apenas deu de ombros. Exia olhou para ele. Se coloque no meu lugar e imagine a cena. Você leva 24 tentativas para conseguir. Enquanto aparece um sujeito que chegou ontem aqui e consegue na terceira. Eu ia morrer de ódio. Sim. E eu não tenho asas do caos como você. Eu tenho as asas do encantamento. Eu só consigo preencher o poder das asas com a essência do encantamento. Mas essa essência é difícil de obter porque os comerciantes dimensionais não vendem ela em grandes quantidades. Só de ouvir aquilo ele já ficou chateado.
A essência do encantamento já não aparecia muitas vezes. E se ele falhasse 23 vezes, ele iria querer arrancar suas asas fora. Lucan poderia realmente ter feito isso se ele estivesse naquela situação. Exia parecia estar tendo um colapso nervoso enquanto segurava o cigarro. Ela então falou com uma expressão emburrada. Porém, o estágio 5 é ainda pior. Até agora. Eu tentei 36 vezes e ainda não consegui. 36 vezes. Lucan ficou boquiaberto. Exia riu amargamente. Eu praticamente desisti. Eu já preenchi o poder das asas novamente. Mas eu não tentei aprimorá-la ainda. É por isso que eu quero um coração. Por que especificamente um coração? Um coração vai aumentar as chances de um aprimoramento bem-sucedido. O coração de um Lorde funcionava com tal propósito. Sério mesmo que é isso? Eu venho ouvindo isso há um bom tempo. Mas eu na verdade não acreditava. No entanto, um dos comandantes do exército que eu conheço conseguiu recentemente aprimorar para o estágio 5. Eu ouvi que ele sacrificou um coração em 1000 pedras lunares antes de tentar o aprimoramento. Então o coração e as pedras lunares podem ser usados como sacrifícios. Sim. Eu coletei a mesma quantidade de pedras lunares. Então eu só preciso de um coração. Exia parecia acreditar naquilo. Lucan ficou pensativo. Será que realmente funciona? Em um jogo, haveria todo tipo de magias e poções que poderiam ser usados para fortalecer a probabilidade de um aprimoramento bem-sucedido. No entanto, podia também ser um boato ou uma coincidência e não ter nada a ver com a atualização das asas. Poderia também ser apenas devido à sorte. Ainda assim, ele decidiu ficar de olho naquela possibilidade. Se as palavras de Exia fossem verdade, ele teria que recolher mais pedras lunares no futuro. Exia olhou para ele e disse: Luca, talvez se você tiver sorte o suficiente você consiga obter um coração. Se você trouxer ele para mim, vou considerar seriamente a sua oferta. Mesmo. Deve ser um coração puro, que nunca foi equipado em uma habilidade. Essa é a única maneira de funcionar. Exia disse com uma voz extremamente séria. Os olhos de Lucan se arregalaram de surpresa. De acordo com as palavras de Exia, se ele trouxesse um coração, ela iria se juntar à família dele. No entanto, era necessário ser um coração puro, que não tinha sido equipado em uma habilidade. Claro. Ele não deseja remover um dos corações que já estavam equipados em suas habilidades. Isso porque o poder de suas habilidades aprimoradas seria severamente reduzido quando os corações fossem removidos. Era tolice quando ele precisava deles para sobreviver no campo sanguinário. Exia, vou te arrumar um coração. Não se esqueça de sua promessa. Claro. Exia chacoalhou o cabelo e riu. Ela ainda tinha o cigarro na boca. Mas seu rosto estava mais animado do que antes. Em seguida, o círculo mágico brilhou e alguém apareceu. Era a comandante Grania, do 438º Exército. Ela se virou para Luca e lhe deu um aperto de mãos. Você também está aqui. Luca. Da última vez ela tinha partido ofendida depois da proposta de Luca. No entanto, agora, parecia que sua atitude tinha voltado ao normal. Luca sorriu para ela. Eu pensei que você não iria querer ver a minha cara por um tempo. Mas é melhor assim. Você não vai ficar me incomodando. Vai. Claro. Estou interessado em você. Grania zombou dele.
Bah! Como assim? Você está pensando nessa estupidez de novo. Você ainda não desistiu. Eu não vou desistir. Ok. Então. Me derrote. Luca olhou para Grania com espanto. Eu não quero ser subordinada de alguém que seja mais fraco do que eu. Luca. Se você me derrotar, vou levar sua proposta a sério. Se ele vencesse o duelo, ela se tornaria membro da família dele. Entendeu? Então. Está pronto para ir para a sala de treinamento. Ela disse impositivamente. Lucan concordou com a cabeça na hora. Claro. Ele não tinha certeza de que poderia derrotá-la. Porém, ele queria ver os resultados imediatamente. Se ele a derrotasse, ela iria se juntar a ele. Se perdesse, ele poderia ver qual a diferença de poder entre eles. Ele iria aumentar o seu nível no campo sanguinário e continuar desafiando ela até que ele vencesse. Porém, os olhos de Grania se arregalaram de surpresa quando Luca aceitou imediatamente aquele desafio. Ela pensou que Luca evitaria um duelo a todo custo. E eu gosto dessa atitude. No entanto, estou um pouco ocupada hoje. Então vamos duelar da próxima vez. Exia. Por favor. Venha me ajudar. Eu preciso da sua ajuda porque a batalha está um pouco tensa. Ok. Exia assentiu. Então. Eu vou derrotá-lo da próxima vez. Luca. Não se esqueça do coração. Elas entraram no círculo mágico e desapareceram. Lucan sorriu. Joia. Exia iria se juntar a ele se ele trouxesse um coração para ela. E quanto a Grania, ele precisava apenas derrotá-la em um duelo. Ele só não tinha certeza se conseguiria derrotar Grania. Não havia nenhuma garantia de vitória. Então ele precisava aumentar seu nível tanto quanto possível. Ele se transportou para a sede do Exército de Defesa e, pouco tempo depois, chegou ao campo sanguinário. Quando Luca apareceu no círculo mágico que era a zona de segurança, Andras e Agnus se aproximaram dele. Eles instantaneamente deram as boas-vindas a Luca. Luca! Você demorou. Gostaria de se juntar ao nosso grupo para as batalhas. Agnus foi quem ofereceu. Ela havia criado um grupo com Andras. Damas e Fade. Luca negou com a cabeça. Obrigado. Mas eu fico mais à vontade sozinho. Então. Fazer o quê? Né? Agnus parecia desapontada. Mas ela não perguntou uma segunda vez. Nós já estamos indo. Tomem cuidado. Você também. Agnus e os outros abriram suas asas e dispararam para o alto. Eles ainda não desistiram. Lucan pensou que eles não iriam voltar para lá. No entanto, eles apareceram hoje. As recompensas eram atraentes demais para que desistissem assim. Então eu não posso perder tempo. Ele voou para o alto imediatamente. O campo sanguinário era um lugar de batalha individual. Às vezes, os 12 comandantes do exército cooperariam se houvesse necessidade. Mas a maioria das vezes era necessário enfrentar o inimigo sozinho. Claro, podia ser uma boa ideia batalhar em equipe. No entanto, Lucan preferia agir sozinho. Enquanto ele voava para longe, ele viu Agnus, Andras e os outros, que lutavam contra um grupo de monstros. Outros comandantes do exército e soldados estavam na área. Por isso era um lugar bastante seguro. Em caso de necessidade,
Eles poderiam recuar para longe dos monstros. Entretanto, Lucan voou para ainda mais longe. Ele parou quando parecia não haver qualquer aliado seu na área. Vou ficar por aqui por hoje. Ele não podia adentrar muito profundamente no território inimigo ainda. Seria muito perigoso. Sua ganância seria em vão se ele fosse cercado por inimigos e morto. Lucan olhou para a floresta abaixo dele. Havia um local brilhando entre um grupo de monstros. Era uma das alquis que ele viu ontem. Isso é ótimo. Vou ter que me livrar dos monstros para abrir a Oki. Ele estava ali por não haver monstros de nível Lorde nas redondezas. Apenas os de porte médio. Assim que Lucan desceu em direção à floresta, os monstros avançaram em direção a ele. Kikikiki. Kukukuk. Eram monstros usando armaduras completas. Na verdade, ele via ossos nas brechas da armadura. Eles são esqueletos. Os ossos deles estavam cercados por uma aura sanguinária. Eles não eram mortos-vivos comuns, mas guerreiros esqueleto com um poder de combate muito forte. No entanto, eles foram derrotados sem problemas quando Lucan atacou com sua espada. 1 a 1. Eles caíram despedaçados. Não houve necessidade de utilizar uma habilidade. Mas mesmo assim dezenas de esqueletos foram transformados em pó. O dano de Lucan tinha aumentado significativamente devido ao aprimoramento das asas para o estágio 4. Pouquíssimo tempo depois, ele não via mais nenhum esqueleto ao seu redor. Foi tão simples. Era a sensação que uma pessoa de alto nível tinha ao massacrar monstros de baixo nível. A experiência não foi grande, mas ele ficou feliz quando ganhou um ponto de merecimento. Gostaria de abrir a Oki? Sim ou não? Sim. Lucan abriu a Oki e entrou. Ao contrário do lugar onde Sul estava anteriormente. Esta prisão era bastante grande. Era um espaço aberto. Havia um poço no centro e uma casa que mais parecia uma cabana de um lado. Porém, o poço tinha secado. Dentro da casa também não havia nada. Havia apenas letras desconhecidas escritas no chão sujo. Senhor, o prisioneiro daqui está morto, o demônio Sud comunicou. Ele também estava investigando a Oki sem sair da sombra de Lucan. Morto. Sim. Eu consigo afirmar isso com base no estado da prisão. Eles foram incapazes de suportar a solidão e se mataram. Os restos estão completamente destruídos, a ponto que nem as cinzas permaneceram. Não é incomum em alquis. Entendo. Lucan assentiu. Ele já tinha ouvido aquilo de Keiron. Havia muitos casos em que uma Oki podia estar vazia. Não tenho o que fazer aqui. Então, temos de ir. Foi nesse momento. Senhor. Espere um minuto. Parece haver alguma coisa enterrada aqui. Sud exclamou apressadamente. Então, procure com calma. Foi igual quando ele tinha encontrado uma essência da escuridão. Lucan não saiu e esperou. Pouco tempo depois, uma mensagem surgiu do nada. Sud encontrou uma partícula dimensional na Oki. Partícula dimensional. Aquilo foi o que ele usou para criar o posto dimensional. Era a joia que adornava o anel que a rainha Nagama Elinada havia dado para ele. Ele não achou que algo tão raro fosse ser encontrado ali. Senhor! Uma partícula dimensional. Ela estava escondida. Mas parece que meus sentidos não estão tão enferrujados. Parabéns! Obrigado por se dar ao trabalho. Lucan ficou de bom humor. Entrar naquela Oki não havia sido um desperdício completo. No entanto,
Havia um monstro de uns 10 metros de altura à espera de Lucan assim que ele saiu da Oak. Cu. Os olhos sanguinários. Ossos ensanguentados debaixo da armadura completamente preta. Esqueleto. Ele era claramente o responsável pelos esqueletos de mais cedo. Cu. Eu ouvi dizer que alguém teve a coragem de entrar no meu reino sozinho. As mãos do Lorde Esqueleto estavam segurando um escudo gigante e uma espada. A espada tinha pelo menos 4 metros de comprimento e veio na direção de Lucan rapidamente. O soberano desviou com um movimento suave e atacou o corpo do Lorde Esqueleto. Fenda Celestial. No entanto, o peitoral da armadura do Lorde Esqueleto não sofreu nenhum arranhão. Cu. É inútil. Nada pode penetrar minha armadura mágica. O Lorde Esqueleto riu e moveu seu escudo. Ban. Ugh. O escudo também se moveu a uma velocidade tremenda. Mas Lucan bloqueou com sua espada, sendo empurrado para trás com o impacto. No entanto, ele rapidamente avançou para perto do inimigo e atacou com sua espada. Fenda Celestial. Flash. O Senhor Esqueleto bloqueou com seu escudo. Lucan mirou sua habilidade em uma brecha no peitoral do Lorde Esqueleto. Contudo, ela só deixou um pequeno arranhão na caixa torácica do Lorde Esqueleto. Droga! Seria impossível vencer o Lorde Esqueleto mesmo que ele conseguisse atacar com a fenda celestial nas brechas da armadura. Ok. Então eu vou tentar aquilo uma vez. Uma luz intensa brilhou nos olhos de Lucan. Vontade da luta. Foi a habilidade que ele despertou quando as asas do caos chegaram ao estágio 4. E tinha o potencial de ignorar a defesa do oponente. Lucan desviou da espada do Lorde Esqueleto e mais uma vez usou a habilidade Fenda Celestial. Naquele momento, um som alto ecoou pelas redondezas. O Lorde Esqueleto foi empurrado para trás e caiu. Dimensional Sovereign capítulo 94 e 95. Defesa da base. Como se atreve? O Lorde Esqueleto se levantou imediatamente após a queda. Ele ainda tinha uma atitude ameaçadora. Era impressionante, visto que ele devia ter sofrido danos graves com a fenda celestial anterior. Fenda Celestial. Fenda Celestial. Lucan imediatamente deu sequência com mais ataques, a fim de conservar o seu poder do caos. Ele não usou a vontade da luta nos golpes subsequentes. O poder era forte, mas deixava um amargo na boca porque 1000 essências iam para o espaço em um instante. Ainda assim, ele foi capaz de pressionar o Lorde Esqueleto. A defesa mágica da armadura foi estranhamente neutralizada com o golpe anterior e o Lorde Esqueleto começou a receber dano. Crack! O crânio do Lorde Esqueleto trincou. Você vai ter o que merece na próxima vez. O Lorde Esqueleto começou a fugir. O que? Lucan ficou pasmo. Ele nunca tinha visto um monstro de nível Lorde fugir antes. O Lorde Esqueleto era muito rápido. Que droga! Enquanto isso, a missão 16 flutuava na frente dele. Era ridículo falhar em uma missão porque o inimigo havia fugido. Kikiki. Kukukuk. Quando Lucan tentou perseguir ele, diversos esqueletos apareceram em seu caminho. O Lorde Esqueleto convocou muitos de seus subordinados. Ele pretendia fugir enquanto Lucan enfrentava seus lacaios. Porém, um flash de luz emergiu da espada de Lucan e se espalhou em todas as direções. Era sua habilidade diária. A fenda celestial estoica. Os guerreiros esqueleto literalmente viraram pó. Lucan se moveu através dos destroços dos esqueletos e seguiu o Lorde. Pare!
A espada de Luca atingiu a cabeça do Lorde Esqueleto. O crânio do Lorde Esqueleto afundou. Seu corpo tremeu e ele caiu imóvel. Aquele era o fim. O corpo dele se transformou em fumaça preta e desapareceu. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Você ganhou 10.102 nodes. Você ganhou 157 pedras lunares pequenas. Você ganhou 60 pedras lunares grandes. Você ganhou 600 pontos de merecimento da lua vermelha. Você ganhou 42 essências da escuridão. Você ganhou um baú de prata do Lorde Esqueleto. Você ganhou um baú de ouro do Lorde Esqueleto. Missão 16 foi concluída. Como recompensa, você receberá experiência suficiente para aumentar o seu nível. Você recebeu 17.000 nodes como recompensa. Você recebeu 120 pedras lunares grandes como recompensa. As mensagens apareceram continuamente. Claro. A coisa mais agradável era o aumento de nível, incluindo a recompensa da missão. Ele ganhou 3 níveis e atingiu o nível 50. Agora, um monstro de nível Lorde só aumentava o nível dele em 2. Isso porque a cada nível era necessário um número maior de experiência. Felizmente, o seu nível também podia subir ainda mais por meio das missões. Isso não era tudo. Ele também ganhou 600 pontos de merecimento da Lua Vermelha. Então ele seria recompensado com mais um nível mais tarde. Este era o charme do campo sanguinário. Foi nesse momento que Lucan de repente se sentiu estranho. Uma aura forte explodiu de dentro de seu corpo. O que é esta imensa energia? Para sua surpresa, a energia se estabilizou depois de um momento. Ao mesmo tempo, uma mensagem apareceu. Suas habilidades de guerra aumentaram para o nível avançado. Ao alcançar o nível avançado de guerra, seu carisma aumentou em 1 ponto. Ao alcançar o nível avançado de guerra, sua sorte aumentou em 1 ponto. Depois de alcançar o nível 50, as habilidades de guerra dele passaram de intermediárias para avançadas. Nível 50 e 0. 0%. Guerra avançado. Pontos de vida: 6.170 de 6.170. Mana: 5.830 de 5.830. Força: 54, mais 5. Agilidade: 55, mais 5. Inteligência: 51. Sorte: 10. Carisma: 18, mais 4. Graças a isso, seu carisma e sorte subiram em 1 ponto. No entanto, isso não foi o fim. A eficiência no uso de mana aumentou. A quantidade de mana consumida pela Fenda Celestial diminuiu em 20 pontos. A quantidade de mana consumida pela Fenda Celestial Estoica diminuiu em 40 pontos. A eficiência no uso de poder do caos aumentou. A quantidade de poder do caos consumida ao se reviver um clone foi reduzida para 800 pontos. A quantidade de poder do caos consumida pela vontade da luta foi reduzida para 800 pontos. O consumo de mana tinha diminuído. Isso por si só já seria encorajador. Mas o consumo de poder do caos também foi reduzido. Impressionante! Lucan ficou especialmente satisfeito com a redução no consumo de poder do caos. Mesmo assim, ele ainda precisaria de 800 de poder do caos se quisesse usar a vontade da luta. Ainda era dispendioso. Então ele só devia usar aquilo como último recurso. No entanto,
A enorme lista de benefícios não tinha acabado. Como seu nível aumentou. O estilo espadachim. Sangue dos céus também foi no embalo. Isso levou a aprender uma nova habilidade. A energia dos céus está armazenada no fluxo da espada. E por isso não há necessidade de temer o fluxo. A habilidade Fluxo Celestial foi aprendida. Fluxo Celestial. Um fluxo de energia irá dispersar um ataque mágico. Quanto maior a inteligência, maior o poder. Pode ser usado com uma espada. Consume 40 de mana. Requerimentos. Inteligência 50. Era uma habilidade de defesa mágica. Era melhor evitar ataques mágicos. Mas às vezes isso não era possível. Até ali ele já tinha suportado ataques usando a defesa mágica conferida pela armadura completa do Lorde Carniçal. Mas ele não precisaria mais fazer isso. Agora seria possível dispersar a magia usando o Fluxo Celestial. A primeira habilidade que depende de inteligência. Então ele precisava de muita inteligência para bloquear ataques mágicos. E não força e agilidade. Atualmente, ele tinha 51 pontos de inteligência. Foi muita sorte ele poder alcançar o nível mais baixo do Fluxo Celestial. Essa habilidade é o maior benefício de hoje. É até melhor do que o meu aumento do nível. Ele sempre pensou que os ataques mágicos eram complicados. No futuro, não haveria mais necessidade de ter medo de ataques mágicos. Hora de abrir os baús? O Lorde Esqueleto deixou 2 baús. Um de prata e um de ouro. O momento mais feliz desde quando ele destruiu o monstro havia chegado. Foi nesse momento que, como as suas habilidades de guerra atingiram um nível avançado, você está qualificado para construir uma base no campo sanguinário. Requerimentos. Carisma 20. Asas estágio 4. Habilidades avançadas de guerra. Somente soberanos que atendam a todos os requisitos acima podem construir uma base no campo sanguinário. O que era aquilo? Construir uma base? Quando ele viu a explicação, percebeu que atendia os requisitos por muito pouco. Este é um local adequado para construir uma base. Se você construir uma base que possa ser usada como uma base estratégica pelo exército de defesa, suas realizações vão aumentar muito. Gostaria de construir uma base? Sim ou não? Uma partícula dimensional será consumida. Felizmente, ele tinha uma partícula dimensional. Era aquela que o demônio Sud encontrou na Aoki. Sim. Embora uma partícula dimensional fosse algo raro, ele não devia hesitar quando a construção de uma base iria aumentar consideravelmente seus méritos. Além disso, aliados poderiam usar ela como uma base estratégica. Por isso seria de grande ajuda contra o segundo rei demônio. Soberano Lucan está construindo uma base. 1%. Uma partícula dimensional foi consumida. O lugar onde Lucan estava brilhou com uma luz vermelha. O que apareceria? Uma gema espalhou luz vermelha em todas as direções. Como uma onda. Um enorme círculo mágico começou a se formar em torno dele. O raio era de 50 metros. Era semelhante ao círculo mágico do exército de defesa, porém menor. A base de Lucan foi concluída. Está pronta? O interior do círculo mágico estava vazio, exceto por um portal perto da gema. Você construiu uma base avançada no campo sanguinário, que se tornará um local estratégico para o exército de defesa da Van Mon da Terra. Você recebeu 3.000 pontos de merecimento Lua Vermelha.
Uma mensagem apareceu imediatamente. Claro! Ele ficou feliz por receber 3.000 pontos de merecimento. Mas criar um círculo mágico como aquele era realmente algo tão digno? Ao mesmo tempo, uma dupla apareceu no portal do círculo mágico. Era o primeiro comandante, Binhaim, e o segundo comandante, Madum. Depois disso, tropas do Exército de Defesa da Terra apareceram aos bandos. Oh! Inacreditável! A expressão de Binhaim estava tomada de espanto. Ele observou Luca abismado. Comandante Luca! Foi você que construiu esta base. Exatamente. Luca concordou e Binhaim disse com uma expressão conflituosa. É verdade que um soberano possa construir uma base no campo sanguinário se o seu poder aumentar. É uma habilidade especial dada apenas aos soberanos. É surpreendente que você já tenha atingido esse nível. Então foi bom construir uma base nesse local. Binhaim sorriu. Claro. Foi ótimo. Teletransporte não é possível no campo sanguinário. Mas é possível se mover entre as bases daqui. Isso por si só já é suficiente para transformar essa área em um ponto estratégico. Agora, a base de Luca era o único lugar no campo sanguinário para onde eles conseguiriam se teletransportar. Com o passar do tempo, uma situação mais favorável aos nossos aliados será estabelecida em torno da base. O poder de combate do inimigo vai diminuir, enquanto os nossos aliados vão ficar mais fortes. Portanto, o inimigo não conseguirá se aproximar daqui. Entendo. Luca agora entendia por cima o porquê da reação exagerada de Binhaim. Não era simplesmente um círculo protetor. Era um posto avançado ao redor do qual o exército de defesa da Vamon da Terra poderia se estabelecer. Binhaim olhou ao redor e disse: Portanto, é claro que o segundo rei demônio vai tentar destruir esta base. Um ataque massivo está chegando. Então eu vou ajudar com minha força. Muito bom. Luca. Estou ansioso para ver o seu desempenho. Vejo que o inimigo já está chegando. Era exatamente como ele disse. Um grande número de seres estava se reunindo em direção à base. Além disso, no céu, havia 2 seres em forma de demônio com chifres enormes. Quem são eles? O coração de Luca afundou ao vê-los. Eles não eram tão fortes quanto o segundo rei demônio Coladicus, mas ainda exalavam uma aura assustadora. Eles são os comandantes supremos do segundo rei demônio. Luca ouviu dizer que havia 4 comandantes supremos do lado do segundo rei demônio. Um deles morreu e havia apenas 3 demônios restando. Desses 3, 2 deles tinham aparecido ali. No entanto, a base não estava desprotegida. O terceiro comandante Ligas já estava lá, emanando uma aura sanguinária depois que os demônios apareceram. Ele chegou através do portal e olhou para os demônios com uma expressão amarga. Ele não se esqueceu de virar a cabeça e dizer algumas palavras para Luca. Luca, você fez um ótimo trabalho. Se defendermos este local hoje, os poderes do segundo rei demônio irão diminuir. Naquele momento, uma pessoa que parecia estar em seus 40 anos apareceu. Os outros comandantes, incluindo Binhaim, fizeram reverências ligeiras. Era o 12º comandante, Hainkar. Luca se sentiu aliviado depois de ver ele. Hainkar era a pessoa mais forte na Vamon da Terra. Portanto, eles conseguiriam proteger a base mesmo que o segundo rei demônio aparecesse. Hainkar ordenou em voz alta enquanto olhava do alto.
Devido ao grande feito que aconteceu hoje, o equilíbrio firmemente mantido com o segundo rei demônio começou a mudar. É claro que isso é extremamente benéfico para o nosso lado. Portanto, hoje temos de proteger a base de Luca, não importa o que seja necessário. Sim. Todas as missões individuais no campo sanguinário foram suspensas e todos receberam a ordem para proteger a base de Luca. Agnus e os outros soberanos apareceram no portal e olharam ao redor. Naquele momento, Raincar caminhou até Luca. Tudo ficou quieto para Luca e Raincar. Não porque o povo ficou em silêncio, mas sim porque Raincar estava bloqueando as ondas sonoras usando uma energia intangível. Eu tinha minhas expectativas de que você fizesse algo desse nível quando crescesse um pouco mais. Mas esse dia chegou mais cedo do que eu pensava. Estou contente por minha intuição não estar errada sobre você. A voz de Raincar foi ouvida apenas por Luca, que respondeu: eu não sabia que criar uma base fosse algo tão relevante. Eu estou contente por poder ajudar o exército de defesa. Raincar sorriu. O poder do exército do segundo rei demônio não vai de repente diminuir só por causa da base. A guerra só se tornou um pouco mais favorável a nós e desvantajosa para o segundo rei demônio. Mas essa é uma situação que pode ser revertida a qualquer momento. Ele pausou brevemente e então continuou. No entanto, nós podemos continuar a melhorar nossa situação na guerra se estivermos atentos. Se tal estado for mantido, o segundo rei demônio não será capaz de fazer muita coisa. Só admitir a derrota. Espero que esse dia chegue em breve. Raincar deu um sorriso estranho ao ouvir as palavras de Luca. Você pensa mesmo assim? Raincar riu como se soubesse o que Luca estava pensando. Pare para pensar nisso com cuidado. Você quer realmente que o segundo rei demônio seja derrotado tão cedo? Luca ficou em silêncio por um momento e Raincar abriu a boca novamente. Dois desejos existem ao mesmo tempo. Um deles é a esperança de que o segundo rei demônio fuja o quanto antes, enquanto o outro torce para que ele fique. Estou errado. É. É isso mesmo. Lucan suspirou baixinho. Se o segundo rei demônio não tivesse aparecido, Lucan podia estar em uma situação muito difícil devido a Io Seung-Wan e aos outros soberanos. Talvez ele já teria até sido derrotado. Mesmo se sobrevivesse, não teria sido possível se tornar a força temível que ele era agora. Foi a sorte grande para Lucan, mas não para os outros soberanos. Se a situação persistisse, Luca iria continuar se fortalecendo rapidamente, e a diferença entre ele e os outros soberanos seria incomensurável. Após a Lua Vermelha, ele seria capaz de acabar com todos os soberanos inimigos com seu poder de combate esmagador. Assim, Lucan torcia para que o segundo rei demônio permanecesse o maior tempo possível. Raincar disse. No entanto, você não tem que sentir pena se ele for derrotado. Após o segundo rei demônio fugir, algum pirata semelhante virá atacar este lugar. Pirata. Isso significa um predador para gente como nós. Depois de se tornar um soberano, a guerra contra os predadores vai durar para sempre. Você terá que se proteger deles. Esta coisa de pirata era uma história nova. Enquanto Luca olhava para ele surpreso, Raincar falou com uma expressão intensa. Então, você tem que ser forte. Não é simplesmente para sobreviver como um soberano, mas para se tornar alguém que possa botar o segundo rei demônio para correr. Quero me tornar forte assim. Luca estava muito ansioso. Raincar sorriu. Se você se tornar um transcendente, você estará livre de todos os limites.
Transcendente. O que é isso? É literalmente um ser que transcendeu. Eu não cheguei nesse estágio ainda. Estritamente falando. Estou a um passo disso. Então, se você está a um passo disso, você tem quase o mesmo poder de um transcendente. Certo? Sem chance. A diferença entre um ser transcendente e um ser não transcendente é literalmente como a diferença entre um Deus e um humano. Se eu fosse transcendente, o segundo rei demônio não ousaria chegar perto desta Vamon. Era um patamar que não foi alcançado mesmo pela pessoa mais forte da Vamon da Terra. Lucan só tinha a esperança de se tornar tão forte quanto Rankar. Mas ele não esperava um dia chegar a um patamar tão incrível. Ele então perguntou de repente. Você disse que quando você se torna um transcendente, você fica livre de todos os limites. O que exatamente significa isso? Isso significa que você não vai mais ser limitado pelas leis de Vamon. As leis de Vamon. Por exemplo, você não tem que depender de coisas como missões. Se você for derrotado, não terá que ir para o inferno. Além disso, você pode privar os outros soberanos de suas posses meramente usando sua força. É até possível retirar soberanos que estão sofrendo no inferno. Isso é o que a transcendência é. Entendo. Os olhos de Rankar brilhavam intensamente. A razão pela qual eu estou lhe dizendo isso é porque eu não quero que você fique fadado a tais limitações. Embora o seu corpo esteja sujeito às regras de Vamon, você pode libertar sua mente primeiro. O que isso significa? Não fique tão obcecado com a luta entre os soberanos. Agora, você aumentou ainda mais o fosso de poder que há entre você e os outros soberanos. Lutar contra ele será um massacre unilateral. Não uma guerra. Suas palavras não estavam erradas. Nos últimos dias, Lucan vinha pensando da mesma forma. Ele não tinha a intenção de atacar os soberanos inimigos. Havia poucos soberanos neste planeta que seriam capazes de opor alguma resistência a Lucan. Ele era o soberano classificado em primeiro lugar na Vamon da Terra. Além disso, não haviam soberanos estúpidos o suficiente para desafiar Luca depois que ele se tornou um comandante e recebeu asas. Apenas Andras e os outros comandantes do exército tinham uma remota possibilidade. Seu objetivo não pode ser apenas fazer fortuna. Mesmo que você obtenha toda a riqueza na Terra, não é nada comparado a ser um transcendente. Em termos de força, todos os seres na Vamon da Terra, inclusive eu, não chegariam aos pés de um transcendente. Então, eu estou dizendo para você ter um objetivo maior. Se um transcendente é alguém tão poderoso, como posso chegar a esse nível? Rankar sorriu. Diz a lenda que você pode se tornar um transcendente através de duas maneiras. Uma delas é através das asas. Asas. Isso é porque as asas contêm a vontade de um transcendente. Portanto, fortalecer suas asas lhe permitirá compreender a força de um transcendente e assim você pode se tornar um. Alguém podia se tornar um transcendente através do aprimoramento das asas. Isso era inesperado. Então você está fortalecendo suas asas. Rankar riu amargamente. Não. Elevar o estágio das asas nunca é uma tarefa fácil. Todo mundo sabe disso e desistiu de tentar por esse método. A expressão de Rankar indicava que ele tinha muita experiência em falhar no aprimoramento das asas. Então, eu tentei uma abordagem diferente. Eu vou chegar ao nível de um transcendente aumentando continuamente o nível do meu poder físico e mágico. Sempre ultrapassando os meus limites. Entendo.
devido a seus esforços intermináveis. Raikar estava à beira de se tornar um transcendente. Raikar depois continuou. Além disso, embora não existam provas, dizem que um soberano que completa todas as 100 missões pode se tornar um transcendente. Os olhos de Lucas se iluminaram. Se isso fosse verdade, então valeria muito a pena completar todas as 100 missões. Naquele momento, Raikar virou a cabeça abruptamente e sorriu. O segundo rei demônio parece estar chegando. Então eu tenho que ir. Obrigado pelos ensinamentos desta noite. Não me agradeça. Eu só queria aliviar um pouco o peso na minha consciência. O que você quer dizer? Após esta guerra, eu vou deixar a Vamon da Terra. Vou partir para conhecer as outras dimensões e competir com pessoas mais fortes. Dessa forma, eu acho que posso me tornar um transcendente. Lucas se surpreendeu. Se Raikar saísse, quem iria defender a Vamon da Terra se alguém como o segundo rei demônio aparecesse novamente? Então, eu quero que você fique forte rapidamente. Um dia, você vai ocupar o meu lugar. Lucan tentou recusar isso, mas Raikar já estava indo embora. Eu não vou dizer adeus quando eu sair. Se um dia você simplesmente não me ver, lembre-se das minhas palavras. No final de sua fala, a energia intangível bloqueando as ondas sonoras desapareceu. Quaaco! Aak! Nesse meio tempo, um alvoroço se formou. Uma batalha em larga escala entre as forças de defesa, que queriam proteger a base de Luca, e as forças do segundo rei demônio, que queriam destruí-la. Começou. Kukkkkk. Luca. Então este soberano novato quer cavar a própria cova. Onde você está? Eu vim aqui só para te matar. A voz do segundo rei demônio Coladicus soou pelo céu. No entanto, Raikar estava bloqueando seu caminho. Antes disso, você vai ter que passar por cima de mim. Os olhos de Coladicus estavam cheios de raiva. Ugh! Raikar! Você de novo! Seu verme miserável! Eu também já estou farto de você. Coladicus. Raikar. Eu certamente vou acabar com a sua raça hoje. Logo depois, uma batalha se iniciou entre Raikar e Coladicus no céu acima da base. Em torno da base, o primeiro comandante Binhain e as outras tropas estavam lutando contra os inimigos. Ambos os lados eram semelhantes, mas a defesa tinha a vantagem de ser capaz de curar suas feridas usando a gema vermelha no meio da base. Assim, as tropas do segundo rei demônio começaram a ser pressionadas até seu limite conforme o tempo passou. Lucan também lutou contra os inimigos sem nenhuma distração. Ele não sabia quantos inimigos ele já tinha eliminado. Ele empunhava sua espada em um transe. Havia muitos inimigos, mas não era perigoso, já que ele não estava lutando sozinho. Antes que ele percebesse, a defesa de base tinha chegado ao fim. No final, o segundo rei demônio e suas tropas recuaram. Os defensores afugentaram os inimigos, os perseguindo por um tempo. Mas então voltaram para a base. A luz que vinha da gema vermelha no centro da base se tornou mais intensa. Binhain sorriu. Todos aqui enfrentaram dificuldades hoje. Mas parece que devido a isso a base de Luca está firmemente estabelecida. Ah! O dia em que o segundo rei demônio será derrotado chegará em breve. Havia uma atmosfera alegre de vitória em torno dos defensores. Foi nesse momento que um jovem de cabelo azul apareceu no portal no centro da base.
Era ninguém menos que seu assessor militar. Kieran. Senhor. Oh. Kieran. O que aconteceu? Era a primeira vez que Kieran aparecia no campo de batalha. E por isso Lucan ficou surpreso. Kieran sorriu. Senhor. Parabéns por fazer uma base no campo sanguinário. Esta base se tornou uma zona de segurança para o Exército de Defesa. No entanto, também é verdade que esta base é sua. Então, você vai me permitir construir um armazém nesta base? Um armazém na base? Sim. Senhor. Se você tiver um armazém, você pode exigir taxas em nodes de todas as batalhas ocorrendo em torno de sua base. Taxas. Isso é possível. Lucan pensou que era ultrajante. No entanto, Benhaim ouviu essas palavras e concordou. Ele está certo. Embora esta base seja usada como base para o Exército de Defesa, ela ainda pertence a você. Se você quiser exigir taxas, todo mundo vai concordar. Opa! Legal! O coração de Luca acelerou. Kieran sorriu e disse: considerando as dificuldades enfrentadas hoje, eu estou pensando em uma taxa de 20%. Benhaim e os outros chefes concordaram prontamente. Isso é uma taxa moderada. Mais do que isso irá afetar a moral de nossos aliados. Luca riu e concordou. Então está decidido. Isto permitiria que Lucan ganhasse 20% de todos os nodes que aparecessem na área ao redor da base de Luca. Depois de um tempo, Kieran e os outros comandantes desapareceram através do portal. Devo abrir os baús agora. Lucan decidiu abrir os 2 baús em seu inventário antes de retornar. Se ele tivesse sorte, ele conseguiria um coração para fazer Exia se juntar à sua família.